Boa noite, Instagram. Muito boa noite, Instagram. Vamos estar chegando para mais um programa Conexão 197. Aqui no Conexão com a Leveza, eu sou Lilian Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 28 de junho, 19h07 da noite. Sejam todos muito bem-vindos. E para você que estiver vendo este vídeo gravado no YouTube, Facebook, boa noite, Gisele, seja muito bem-vinda. Para você que estiver vendo este vídeo gravado, eu peço que role um pouquinho a barra de ferramenta para frente. Vou dar primeiros recadinhos aqui, dar boas-vindas para quem está entrando conosco ao vivo. E hoje nós vamos falar sobre repetição de padrão aí dos antepassados, como reconhecer no nosso comportamento, na nossa vida, no dia a dia, como a gente repete esses padrões, né, dos nossos antepassados e como ganhar consciência, a gente tem a possibilidade de quebrar aí esses ciclos repetitivos, né? Então, os recadinhos iniciais, vamos lá. Boa noite, Gilson, seja muito bem-vindo, boa noite. Como é que vocês passaram nesse final de semana? Seja muito bem-vindo. Peço para você que ainda não está inscrito, boa noite, Éder, seja muito bem-vindo, que não está inscrito ainda no nosso canal do Telegram, entre lá, se inscreva no Conexão com a Leveza, também no canal do YouTube, todo dia tem vídeo, quando a gente tem material disponível para vocês aí em PDF, deixa disponível lá no Telegram, e aí para acessar, é só entrar aqui no link da bio do Instagram, você vai ser direcionado diretamente para o YouTube e também para o Telegram, tá bom? Aqui no link da bio do Instagram, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai começar a falar hoje, né? Sobre essa repetição aí dos nossos antepassados. Boa noite, Mara, seja muito bem-vinda. Vamos lá. É muito complicado a gente se perceber, né? Muitas vezes essa repetição de padrão aí, normalmente quem percebe é uma terceira pessoa ali num contexto da história, né? Então, como assim? A gente já vê essa repetição aí dos nossos antepassados. Boa noite, Mara. Quando a gente vai envelhecendo, principalmente quem é pai, mãe, e a gente vê muitas vezes a gente repetindo esses padrões com os nossos filhos, e aí vem o esposo ou a esposa e diz assim, você tá fazendo igualzinho a sua mãe ou o seu pai, né, falando, se comportando, e muitas vezes a gente nem se dá conta, né, e aí a gente vê esses padrões de comportamento em pequenas coisas, né, no dia a dia, muitas vezes até na maneira de falar com os filhos, né. Eu sou mãe, tenho 2 filhos e já me peguei sim, muitas vezes, nossa, eu estou falando como a minha mãe, né? E claro, essa repetição de padrão, vamos entender que tem coisas boas, claro, muito positivas, mas tem coisas nocivas que a gente aprendeu e repete sem perceber, né? Quando a gente fala em antepassado, a gente precisa compreender que é quem veio antes de nós. E aí quem veio antes de nós? Os nossos pais, e depois os avós, os bisavós, tataravós e toda a linhagem anterior à nossa aqui. E os nossos filhos são os nossos descendentes, né? Então, para ilustrar bem, a gente já repete isso com os nossos pais. Vindo dos nossos pais, a gente repete com os nossos filhos, né? E no dia a dia, numa fala, numa comunicação, numa maneira de se expressar e também muitas vezes nas crenças, né? E certa vez eu atendi uma pessoa que veio com uma questão de dinheiro financeira, né? Então a reclamação era que, ora, sempre que eu pego dinheiro, o dinheiro some da minha mão. Eu tenho problema de escassez. E aí vamos lá entender isso, né? O que é escassez? E aí eu perguntei, você tem problema para receber dinheiro, para trabalhar? Não, eu sempre tenho dinheiro, então não é escassez. O dinheiro não está escasso para você, ele chega para você. Não, sim, ele chega. E o que você quer dizer que o dinheiro vai embora? Não, é porque eu tenho uma sensação que eu preciso gastar o dinheiro não fica na minha mão. Então, no dia que eu recebo, no dia seguinte, eu não tenho mais nada, é mais forte do que eu. E aí, a gente entrou num processo investigativo e veio a informação ali, né? O que aconteceu na infância desta pessoa?
Ele foi um rapaz que veio até mim, né? Então ele viu o pai dele lá na infância, quando mudou a moeda no Brasil, o pai tinha muito dinheiro guardado em casa. Foi na época de mudança do real. E o que que acontece? O pai não se atentou que tinha um prazo para trocar essas notas para o real, ir no banco, trocar aquelas notas lá, né? E o pai não se atentou, estava desligado, enfim. E quando o pai soube que ele perdeu o prazo e aquele dinheiro todo que ele tinha guardado em casa, e pasmem, ele guardava esse dinheiro embaixo do colchão, sim, não é lenda, né? Então a gente vê que muita coisa que a gente fala hoje, guarda dinheiro embaixo do colchão, sim, é um comportamento que muitos antepassados faziam, né? Tinham medo de colocar no banco, que achavam que ia ser roubado ali, e colocava assim embaixo do colchão. E aí ele chegou em casa muito nervoso com a esposa, porque a esposa também não avisou, ela também não sabia, né? Tava ali na ignorância. E ele pegou todo aquele dinheiro, era uma boa quantidade, e jogou assim no quintal e tacou fogo. E esse rapaz que veio até mim, quando a gente chegou nessa memória, né, acessou essa memória, então ele se recordou, veio à tona ali o que aconteceu. Naquele momento, o pai dele, né, com aquele instinto de raiva de ter perdido o dinheiro, mostrou o que para ele ali? Olha, qual a imagem que ficou ali na mente dele? Você tem que gastar o dinheiro rápido, porque senão ele vai perder o valor. O dinheiro tem que ser queimado rápido. E essa informação ficou gravado aí nesse rapaz. E aí ele seguiu para a vida adulta, esqueceu essa cena, obviamente, ele era muito novo. E aí na vida adulta ele começou a ter problema, não como escassez, como ele julgava ter, que não era vir o dinheiro, chegar o dinheiro na mão dele, mas era o que ele fazia depois. Então, a necessidade dele de gastar o dinheiro ali era que estava instalado nele essa informação de que eu preciso gastar o meu dinheiro antes porque ele vai perder o valor rápido. E assim ele fazia, mas ele não se recordava. Então, repetição de padrão é muitas vezes isso, é a gente perceber o que eu estou fazendo hoje aqui na minha vida que está sendo igual aos meus pais. Aqui a gente está falando de uma história que essa pessoa levou como se fosse um bloqueio, mas o pai dele e a mãe também, consequentemente, depois desse episódio, também não guardava mais dinheiro, ficou como se fosse um trauma ali naquela família e o medo de perder dinheiro novamente. Então, ele cresceu vendo o pai e a mãe pegando dinheiro e gastando, pegando o dinheiro e gastando. E assim, para ele, ficou natural, normal, não natural, né? Porque quando a gente fala normal, é norma, vem de regra. É algo que eu aprendi que tem que ser assim, não pode ser mudado. E natural não, é do nosso instinto, da nossa essência, né? Então ele aprendeu como norma, como algo ali que deveria ser replicado. Então era normal para ele gastar esse dinheiro sempre que pegava, porque foi assim que ele recebeu a informação, né? E assim a gente vê em outras áreas da nossa vida, com muitas outras pessoas também, né? Repetição também de padrão, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês perceberem, né? Quando a gente ouve informação assim, vou fazer um exame mas eu acho que eu tô com tal doença aqui, tal situação, porque eu tô sentindo isso, porque a minha mãe teve, a minha avó teve, a minha tia tem, e eu acho é genético, então eu acho que eu tenho. E muitas vezes a pessoa acaba até ficando doente mesmo, porque ela pegou essa informação mesmo, tá no DNA dela e ela acredita ser genético. E vamos lá, vamos entender o que é genético aí, principalmente relacionado a doenças. Essa coisa do genético, a gente tem a possibilidade de reprogramar. Genética é uma informação celular que está no nosso DNA. E esse DNA, algumas pessoas, a gente tem uma infinidade aí de informações, não só dos nossos pais, mas dos avós e de muitas gerações passadas, né? E esse DNA carrega toda a informação, código genético de todas as pessoas do nosso sistema. E existe algumas coisas que dispara
uns gatilhos, a gente começa a agir igual e outras não. E a gente vê muito isso dentro da família. Por que que filhos que foram criados ali com o mesmo pai, com a mesma mãe, age diferente do outro em determinado assunto? Por quê? Principalmente ligado a vícios, né? Nossa, mas a gente foi criado no mesmo ambiente. Eu não tenho vício, mas o meu irmão, a minha irmã tem esse problema aí com esse vício. Então, para você, de repente, não ativou algo, mas você tem essa informação no seu código genético, mas o seu irmão ou a irmã ativou ali, ele acaba repetindo esse padrão. E aí você tem os seus filhos e percebe que em você não ativou, mas os seus filhos ativou. Em casos de vícios, tá? Por exemplo, que a gente está falando aí. Eu não tenho problema com vício, mas aí eu tive um filho que tem problema com vícios, né? E aí o meu pai teve vício. Geralmente pula uma geração, mas a informação tá ali dentro do código genético familiar. E há uma discussão muito grande dentro da medicina clássica que não acredita que pode ser alterado aí o DNA, a informação do DNA dentro desse código genético. Vamos imaginar que código genético é como se fosse um código de barras, e aí a gente faz essa leitura e ali sai toda a informação, a gente puxa a capivara, fala, né, da pessoa, desde quando ela nasceu, tudo que é sobre ela ali, doenças, personalidade, crenças, cultura, tá dentro desse código de barras aí da pessoa, tá? E existe essa discussão, mas a gente já vê um avanço muito grande aí dentro da própria medicina tradicional. Alguns pesquisadores, cientistas, inclusive tem um pesquisador russo, médico, cientista que já comprovou aí de forma científica, já apresentou isso para uma bancada, né, de médicos na Europa, um suíço, não me recordo o nome dele agora, e apresentou isso, esse trabalho, que é possível alterar, sim, esse código genético, essas informações nocivas que está no nosso DNA. Então, se no meu DNA tem uma informação, por exemplo, de câncer, eu não preciso acreditar que eu vou herdar essa informação cancerígena porque está no meu código. Está ali, mas eu posso reprogramar ela. Eu posso alterar essa informação para que eu não tenha os meus descendentes câncer. Então, como é que é feita essa reprogramação? Através de programação neurolinguística, gente. Através de técnicas que você trabalha a reprogramação mental ali da pessoa, né? Eu falei semana passada, boa noite, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Eu falei semana passada que a nossa mente é como um computador e a gente tem essa possibilidade de reprogramar, desde que eu vá na informação correta e altere ali de forma de reprogramação neurolinguística, né? A neurociência já fala sobre isso e altera essas informações. Então a gente já vê um avanço muito grande aí relacionado a doenças crônicas que achava-se que era genético, mas não é bem assim, né? Então, essa repetição a gente vê dessa forma, essa repetição aí dos nossos ancestrais em diversos momentos, né, da nossa família ali. Desde um comportamento, uma maneira de agir, uma maneira de falar, ou até mesmo ali relacionado a doenças, vícios, tragédias dentro da família, né? Então, a gente vai observando isso, que esse padrão ele pode e deve ser quebrado, né? Hoje, as crianças que nascem hoje, né, desde 2010, o código genético delas já é diferente, né? São crianças 15% a mais de inteligência de sinapses, de produção de neurônios, muito mais do que as gerações anteriores, né? Então, essas crianças, ela já veio com um propósito muito grande aí de mudar a estrutura da sociedade. Então, se a gente observar essas crianças de 2010 para cá, são extremamente inteligentes, né? Praticamente já nascem falando, né? Elas têm uma sagacidade muito grande e elas estão aqui justamente para mostrar
o que não está mais funcionando dentro desse sistema familiar. Então, se a criança ali, dentro do conjunto familiar, ela apresenta um comportamento com uma doença específica, ela nasceu, mas ela nasceu com essa doença. Na verdade, essa doença está querendo mostrar uma falha dentro do sistema, ela está se sacrificando para mostrar algo para todos que estão ali dentro do sistema. E sim, já existem estudos aí que você pode mudar, sim, até essa questão aí da visão da doença da criança, né? Por que que ela nasceu doente? E aí com reprogramação específica, principalmente na fase ali do sono REM, que a criança começa a dormir, adormecer, que o olhinho dela fica mexendo assim, essa reprogramação é feita nessa fase ali do sono REM, e você vai trabalhar com ela dessa maneira, liberando essa criança. Por quê? Eu diria que a grande chave é pura consciência. Quanto mais consciência a gente tem do nosso sistema familiar e desses padrões, mais possibilidade a gente tem de quebrar, né? Então, toda família tem a sua dinâmica. Se a gente observar, uma família, ela age de uma maneira e a outra é completamente diferente. Por que que isso acontece? Porque cada uma recebeu o seu conjunto de crenças e informações, e isso é passado de geração para geração, né? Então, quanto menos repertório tem essa família, mais a tendência de repetir os padrões os descendentes terão. Como assim? Então vamos lá. Se os pais viveram, os avós e todos que vieram antes viveram num sistema completamente limitado ali de consciência, de informação, e aquela criança ou essa pessoa adulta hoje que reconhece, não, a gente não teve muitas possibilidades de ver como o mundo funciona, de entender outras culturas, de entender o funcionamento de outras famílias. Quando a gente fala em repertório, é justamente o repertório do autoconhecimento. Quanto menos repertório essa família tem, mais na ignorância ela vai estar, obviamente, né? Na ignorância do saber, do conhecimento, de como que funciona tudo isso aqui. Aí a chance desse descendente que está aí nessa família de repetir esses padrões vai ser muito grande, né? Porque não viu outra coisa, não teve possibilidade de conhecer algo novo, de ver novas culturas, de entender um pouco mais como funciona a espiritualidade, de entender um pouco mais como funciona até mesmo o corpo físico, não tem esse conhecimento, né? E aí tem essa repetição, sim, corre grande risco. E aí pode continuar assim? Não, desde que reconheça. Então, esses padrões, a gente fala assim, né? Quando alguém chega para você e fala, olha, você tá agindo igualzinho a sua mãe, hein? Quando você tem uma atitude ali um pouco impensada, ou tá agindo igual o seu pai, né? E na hora dá um desconforto. Não, que isso? Minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai, eu sou eu. Se sentiu desconforto, é uma coisa boa. Pare, reflita se realmente você está repetindo o padrão ali dos seus pais. Muito provavelmente sim. E aí é uma oportunidade que você tem de quebrar, porque reconhecer, normalmente eu preciso da ajuda do outro para apontar para mim que eu estou repetindo. A gente tem dificuldade para enxergar esses padrões repetitivos, né? E mais ainda, um medo. Por quê? Se eu não consigo reconhecer dentro do meu sistema e em mim que existe um universo aí de infinitas possibilidades, porque eu não vi, não foi me possibilitado de chegar a novas informações. Se eu não consigo reconhecer isso, eu vou ter medo de sair de onde eu estou, da minha zona de conforto. É isso que a gente fala, né? Boa noite, Lu, seja bem-vinda. É isso que a gente fala de zona de conforto, é medo, medo da mudança. E aí, dentro do meu sistema, eu nunca vi ninguém mudar, eu nunca vi ninguém fazendo nada diferente, né? É igual a história lá do peixe, que corta a cabeça para fazer, né? E aí a filha vai descobrir quando o marido pergunta por que ela corta a cabeça do peixe para assar. E aí ela não sabe por que ela faz isso. E vai perguntar para a mãe, porque aprendeu com a mãe também não sabe. E aí vai perguntar para a avó,
Por quê? Não, é porque na minha época não tinha uma forma maior. E aí você vai repetindo os padrões sem perceber, até que alguém fala para você, olha, por que você faz isso dessa forma? Será que não existe uma outra maneira de você fazer? E você se dá conta que sim, existe outra maneira de fazer. Ah, poder, e se fosse diferente? Como seria? Então, esse medo, muitas vezes, de mudar. Boa noite, Tati, seja muito bem-vinda. Esse medo, muitas vezes, de mudar é justamente de eu não saber o que eu vou encontrar adiante ali. O que será que eu vou encontrar? Não, eu acho que não tem nada, porque eu nunca vi nada, eu não acredito que possa ser diferente. Então, quando a gente fala até relacionado à doença, de falar que é genético, é esse medo também. Não, mas na minha família, todo mundo, várias pessoas, né? Todo mundo é muito generalizado, né? Mas essa doença aqui, ela é genética. Muitos da minha família tiveram, morreram com isso, então eu tenho grande possibilidade de ter. Não, como seria se com você entendesse que você pode quebrar esse padrão, que não é genético, é uma herança transgeracional, é verdade, mas você pode alterar essa informação dentro do seu DNA. Não só relacionada à doença, mas também como eu olho para a vida, como eu entendo como as coisas funcionam. E se não está funcionando mais para mim, por que eu não me abro para o novo? Né? Então, observar essas crenças é isso. Eu estou me comportando como a minha mãe. Nossa, eu estou igualzinha. Quantas vezes a gente já se pegou pensando assim, nossa, eu tive uma atitude aqui que foi idêntica à minha mãe ou ao meu pai. Escrevem aqui para mim. Quando que vocês já perceberam isso aí? Será que foi num comportamento com os filhos de vocês? Num comportamento relacionado a dinheiro? Num comportamento relacionado aos seus relacionamentos, né? Por exemplo, tem muitas mulheres que acreditam, né, que eu tenho o dedo podre, né? Eu não dou certo com ninguém. E da onde que vem essa informação? Muitas vezes é dentro do sistema familiar dela, não acredita. Boa noite, Érica, seja muito bem-vinda. Ela não acredita nisso, por quê? Ela vai olhar para o sistema familiar feminino dela e tem ali impresso que todas as mulheres, ou a maioria ali das mulheres dentro do sistema familiar dela, teve problemas dentro do relacionamento, né? Ou ficou viúva, não, tem uma repetição aqui. As mulheres da família ficam viúvas cedo. Por quê? O que é essa repetição? Então, vamos identificar essa repetição de padrão de antepassado. Tem essa repetição através de crenças, que é aquilo que eu acredito e eu me pego fazendo coisas que eu falava que eu nunca ia fazer. Não, eu nunca vou fazer isso que o meu pai e a minha mãe faz, é errado, é feio. E aí você cresce, fica adulto e se pega fazendo as coisas que você falava que era errado, que você não gostava. E até mesmo comportamentos, né, na comunicação, na fala, e muitas vezes você nem se dá conta, ou se dá conta, mas fala, não é nada, mas está ali, está repetindo um padrão. Outro padrão de comportamento de antepassados é relacionado à genética, né? De achar que eu vou herdar uma doença porque outros familiares tiveram, eu vou ter essa doença também. E aí vem num nível mais profundo, que é dos antepassados que já partiram aqui desta realidade também, da gente herdar esses padrões repetitivos, né? Então, hoje acontece algo aqui dentro do seu sistema, talvez uma tragédia, algo ali que você fala, nossa, que dentro da minha família aconteceu uma coisa terrível ali, e a gente não entende porque, não tem explicação ali. E muitas vezes já é uma repetição ali, que já vem antes, né, dos seus antepassados. Eu conheci uma moça, tá bom? Eu não fiz atendimento com ela, mas a gente estava ali num processo terapêutico junto de um grupo e ela identificou ali uma repetição dentro do sistema dela que vinha de uma geração de mais de 300 anos. Olha só, ela era de uma família de origem japonesa e ela percebeu, tá, que os filhos homens que nasciam primeiro, as mulheres que tinham os filhos homens, os primeiros filhos, que era o primogênito, quando chegava na idade, depois dos entre 20 e 25 anos, falecia. Então, isso já tinha acontecido com a avó, com a mãe, que ela tinha um irmão dela, o mais velho, faleceu,
e com uma tia e com uma irmã. E ela estava com um filho com 18 anos. Olha só, 5 pessoas ela tinha percebido isso e ninguém se dava conta. E ela estava com um filho de 18 anos. E ela parou e falou: nossa, tem algo aqui, porque 5 mulheres da minha família e perderam seus filhos depois que fizeram 20 anos e entre 20 e 25 anos. E aí foi trabalhada essa questão com ela aí dos antepassados e chegou a informação que uma ancestral dela, geisha, tá bom? Lá do Japão, 300 anos atrás. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Estamos falando aqui de repetição de antepassados, como a gente replica aqui muitas vezes, né? Esses comportamentos dos nossos antepassados e não nos damos conta, tá? Então, tô contando a história dessa senhora que percebeu ali essa repetição e chegou na informação que uma ancestral dela, geisha, lá do Japão, fez um pacto, tá? Lá na família, lá da época, 300 anos atrás, de que para honrar o nome e o sangue da família. Sim, tinha muito isso antigamente, vamos honrar através do sangue. Tinha isso, se a gente for pesquisar na história, tinha que sacrificar, as crianças eram sacrificadas, como até hoje, viu? Muitos lugares, muitas culturas acreditam que precisam sacrificar crianças. E a gente tem que sacrificar o primeiro filho homem quando ele tem a idade ali entre 20 e 25 anos para a nossa linhagem feminina não deixar de existir. Essa geisha fez o pacto ali dentro da família das mulheres. E o que acontece dentro dessa regressão que foi feita, desse acesso? Foi visto que geração após geração foi cumprido esse pacto. Todas as mulheres que tinham seus filhos faziam esse sacrifício. É muito inconsciente, a gente não tem noção, tá bom? Quando a gente fala como saber, é ganhar consciência que, nossa, essa coisa já acontece, que está acontecendo comigo, já aconteceu antes com a minha mãe, com a minha avó, com uma tia, com uma prima. É uma percepção, né? E essa mulher, ela percebeu antes do tempo, que o filho dela já estava ali com 18 anos. E aí, assim, foi feito um trabalho com ela, claro, né, de quebra de padrão, e você acessa a informação a nível de antepassados bem lá atrás e quebra este pacto. Então, muitas coisas do que a gente vive também não vem só dos nossos pais, das crenças, porque vai passando de geração em geração, mas é muito mais antigo que isso, né? Então, normalmente, famílias aí que têm situações muito trágicas, que não tem explicação, se a gente for observar, tem ali um quê de olhar para isso. Nossa, vamos olhar lá para trás, vamos fazer essa investigação, né? E como que faz? Ah, mas eu não tenho contato com os meus, para saber a história dos meus antepassados. Esse acesso é feito através da consciência, tá bom? De técnicas específicas, precisa de uma ajuda da pessoa especializada, vai acessar o registro, tá bom? Do DNA da pessoa. Então a pessoa, ela vai perceber, a primeira coisa é perceber que tem um padrão dentro da família. É a mesma coisa quando a gente observa a questão de vícios. Nossa, meu avô bebia muito, meu pai bebia muito, meu tio, meu primo, meu marido. A gente vai percebendo que tem um padrão repetitivo. E da onde que é esse padrão? Ah, é porque sempre foi assim. Não, não é que sempre foi assim. É que até então não se teve a possibilidade de reconhecer que tem uma repetição ali. E como que a gente quebra? Boa noite, João. Boa noite, Alonso. Como que a gente quebra esse padrão? Simplesmente reconhecendo que algo é nocivo. Isso não é bom. Então não é sobre errado e certo, é reconhecer para nós, Não julgar, não, aquele faz isso está errado, o que está certo, não. É reconhecer para nós que algo é pesado. Nossa, isso aqui é pesado para mim.
Eu percebo que essa situação que está se repetindo é pesado. Como eu falei do rapaz que chegou com dinheiro, ele torrava o dinheiro. Nossa, eu torro meu dinheiro. Olha só a analogia. Tô torrando meu dinheiro porque vi o pai colocando fogo no dinheiro. E depois disso o pai não guardava mais dinheiro, nem a mãe, com medo de perder, do dinheiro perder o valor ali. Então, é ter essa sagacidade de falar, nossa, tem algo aqui que eu estou replicando. Será que eu posso mudar? Posso, desde que eu perceba. E se eu tenho a dificuldade de perceber, quem está à sua volta? Quem são as pessoas que estão à sua volta que não é da família? Que olha para você e fala, olha, isso que você está fazendo aí tá bem parecido ali com a sua mãe, com o seu pai, né? Olha aí, cuidado, viu? Aí você para e pensa, receba a informação, né? Opa, por que tá falando que eu tô igual? Nós temos, assim, essa informação que a gente recebe do nosso sistema familiar, muitas informações boas e positivas, sim, que é importante para o nosso desenvolvimento, mas tem muita coisa que é pesada, né? Eles já herdaram dos antepassados, os pais, os avós, e aí cabe a nós agora, né? Com toda essa tecnologia e todo esse acesso de informação, quebrar esse ciclo repetitivo, porque através de nós tem os nossos descendentes, né, que vão repetir se a gente não se atentar. E essa nova geração, ela está vindo mesmo para construir uma nova humanidade, gente, de verdade, viu? Parece que tá tudo errado, né? O mundo tá perdido, mas não é bem assim, porque agora a gente vê as coisas pesadas, não digo errada, mas pesadas vindo mais à tona. Então a gente tem a facilidade da informação e do conhecimento. Só que há muito tempo, há milênios, há séculos vem se repetindo essas coisas. Só que não chegava informação, né? E agora é diferente. A internet a gente sabe muito rápido o que acontece, as coisas, né? O tempo inteiro é praticamente instantâneo a informação. Boa noite, Dé, seja bem-vinda, Kate, sejam bem-vindas. Sejam todas muito bem-vindas. Então, essa geração de crianças, a gente precisa olhar quem é os adultos hoje, né? Porque é os adultos que está com essa missão aí de dar uma base para essa nova instituição, esse novo sistema familiar, quebrar esses padrões repetitivos. Porque se nós, enquanto adultos, né? Este canal aqui eu estou falando para pessoas adultas, não tiver essa consciência desses padrões, vai se repetir com os descendentes, né? E de forma nociva. E é a geração que vai governar o mundo, né? Daqui a alguns anos. Que geração, quando a gente fala que geração que eu estou deixando para o mundo, é justamente isso. Quando eu me possibilito perceber que eu posso ali quebrar esses padrões repetitivos dos meus antepassados, né, que está me prejudicando e também pode prejudicar aí os meus descendentes, né, porque é como uma corda. A vida é como uma corda, né? Um vai passando para o outro, vai segurando, né? Mas antes de nós, tem todo um pessoal atrás segurando essa corda ali também, sustentando e repassando a energia da vida para nós aqui, né? Então, eu recebi a energia da vida através dos meus pais, que recebi dos meus avós, e agora eu estou repassando para os meus filhos, que depois vai ser os netos, os bisnetos. Então, essa corrente, essa corda, tem toda uma informação ali, né? Nossa, mas eu sou obrigada a herdar tudo que é de ruim? Não, não é sobre ser ruim. É justamente entender que eles não tinham consciência. Então, a coisa aconteceu como teve que ser, né? Foi o melhor que poderia ser na época, né? Emily, tudo bem? Boa noite. Quer falar comigo ao vivo? Dá um joia, que eu não sei se você apertou para falar ao vivo comigo, ou dá um joinha aí que eu te chamo, tá bom? Põe um joinha aí e a gente já fala, tá? Vamos beber uma aguinha. Falem aí para mim se vocês já perceberam esses padrões repetitivos dentro do sistema familiar de vocês. Seja numa fala, numa comunicação que você se pega falando, né, como a sua mãe. Nossa, estou falando igualzinha a minha mãe. Quanto mais a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai percebendo que a gente vai ficando assim, nossa, estou falando como a minha mãe falava, como a minha avó falava, estou ficando igual.
E se vocês percebem também que tem essa coisa aí da doença, do vício, ou algum tipo de tragédia, assim, que você percebe que é uma repetição de padrão aí dos seus antepassados. Queria conhecer um pouquinho mais de vocês, vamos bater um papinho? Coloquem aí pra mim, tá bom? Então, a gente vai percebendo nas nuances do dia a dia. Como perceber isso? Ganhar consciência, né? No dia a dia. Nossa, isso aqui está se repetindo, eu estou com esse tipo de problema, né? E a gente vê várias nuances, né? Como eu falei, dinheiro, no relacionamento, de mulheres dentro da família que ficam viúva, na fala, sim, percebo isso com o meu filho. Pois é, Gisele, a gente repete exatamente, né? Nas ameaças, principalmente, né? Quando, por exemplo, se você não fizer isso, eu vou fazer isso com você. É muito rápido, né? Esse comportamento, sem a gente perceber, já tá falando como as nossas mães, né? Outro dia, meu filho falou assim: Nossa, mãe, quando você fica bravo, você só olha assim, né? E aí, minha mãe fazia isso comigo, né? Eu me dei conta que quando eu era pequenininha, ela levava a gente, né, para algum lugar, ela falava: Olha, não mexe nada de ninguém, se eu olhar para você, você já sabe. Aí ela fazia o olho assim, aí eu já ficava quietinha ali. E outro dia eu me peguei fazendo isso com o meu filho e ele me chamou a atenção e falou do meu olhar, né? Aí nossa, eu tô fazendo como a minha mãe, né? Não é que é certo ou errado, mas é leve fazer isso hoje com meu filho, né? Será que um diálogo não seria melhor com ele, né? Que já tem 13 anos e falar, não preciso fazer nada em tom ameaçador, né? Mesmo eu estudando com todo o conhecimento, a gente vai se pegando também, né? Tendo que trabalhar sempre, não para nunca. Mas agora é mais rápido, né? Porque a consciência do que melhorar. Eu quero me melhorar sempre. Não vou perceber tudo ao mesmo tempo, mas cada coisinha que eu vou percebendo é um degrauzinho acima que eu vou subindo aí, né? Da minha evolução, do meu amadurecimento. E esse é o meu propósito, né? Não é todas as pessoas porque tem medo, né? De mudar. Porque às vezes é mais fácil ficar como eu estou. É mais fácil, eu já estou acostumada com esse jeito, e se eu mudar vai dar muito trabalho, né? Vou ter que mexer em muita coisa, então deixa do jeito que tá, né? Mas esse deixar do jeito que tá é um preço pessoal a pagar e pros descendentes também. Então, quando a gente muda o nosso comportamento e percebe que é nocivo, os nossos filhos, os nossos descendentes também vão ser beneficiados. E todos os antepassados também. Porque imagine o quanto de sofrimento que tiveram os nossos antepassados para que nós pudéssemos estar aqui hoje. É bem verdade que todas as pessoas têm traumas, têm bloqueios. E muitos desses bloqueios nossos são baseados na infância, né? Desse nosso comportamento hoje vem de traumas da infância e os nossos pais não sabiam como ser diferente, né? Não sabiam. Mas tem uma responsabilidade ali também porque escolheram também não ter muita consciência. Só que hoje a gente tem essa possibilidade da informação, né? De quebrar esses padrões. E antes deles foi menos ainda, foi menos consciência ainda, porque era praticamente ali para sobrevivência, né? Então, dos avós, bisavós viviam como, né? Basicamente para comer e ter onde ficar, né? Quando tinha onde ficar, né? Então, tudo isso a gente herdou, essa carga pesada. Todo mundo tem a sua história, né? Uns têm mais, outros menos, mas a gente tá no momento agora que se toda essa informação disponível dentro da internet, a gente tem que olhar com um olhar bom, positivo, que é a possibilidade de quebrar esses padrões, de aceitar o novo, né? E quando a gente se liberta, todos esses antepassados também vai se libertar. Aí a gente fala assim, que quando eu repito os padrões dos meus antepassados, eu estou sendo leal, né? A gente acha que está honrando. Não, eu estou honrando. Não, não é honra. Honra é ser feliz, próspero e abundante. É isso que os nossos antepassados, os nossos pais que estão vivos, os nossos avós, quem tiver, quem veio antes no mundo espiritual, espera de nós, que a gente fique bem feliz.
porque eles também recebem essa carga dentro do DNA que tá tudo bem. Agora, se a gente repete o padrão pela dor, pelo sofrimento, a gente está perpetuando mais dor, mais sofrimento dentro do sistema. Então, eu estou sendo leal, extremamente leal ao meu sistema, porque eu quero pertencer. É um senso que a gente tem muito forte de pertencimento, e aí eu vou fazer as mesmas coisas. Eu, particularmente, né, eu tenho uma história muito, não daria conta de contar aqui para vocês, muito pesada mesmo, de vida, de ancestrais aí, com muita coisa que aconteceu, e ó, tá sendo assim, para trabalhar, para limpar, para ressignificar, muita coisa, viu? Já tem uns bons anos aí que eu tô, e cada vez mais a gente vai descobrindo, mas hoje é mais leve para mim, né? Não julgo. No começo, quando eu ficava sabendo das coisas, quando eu estava trabalhando em mim, através de processo de regressão, terapêutico, eu ficava revoltadíssima, né? Mas como? Porque a gente fica no julgamento, né? Como fez isso, fez aquilo? Hoje não. Eu tenho esse entendimento, né? Sinto, vou sentir no momento ali, e sinto muitas vezes a dor, o sofrimento de todos que vieram antes, da história, do que aconteceu, mas sinto, ressignifico e solto, porque eu já entendi que eu fiz um compromisso, né, antes de vir para cá. E qual é o meu compromisso? De quebrar justamente, né, esses padrões por mim, pelos meus antepassados, pelos meus filhos e por toda a geração que vai vir depois, né? Então, estou até aqui dentro da internet desenvolvendo esse trabalho hoje, né? Que também foi um desafio e tanto, muito julgamento eu enfrentei, até mesmo pela família, né, de achar um absurdo isso que eu venho aqui, né, falar, trazer um pouco de consciência, mas faz parte, é um compromisso mesmo, né, e com isso ajudar também outras pessoas a enxergar, né, esses padrões de conflito que elas vivem e falar que é possível sim sair desses conflitos, viver mais leve, gente, é possível, desde que eu reconheça e eu queira sair desses conflitos. Então, eu sou experiência viva dentro da minha família hoje, meu esposo, os meus filhos, do quanto de padrão negativo, de quanto de bloqueio, trauma, que a gente vem quebrando aí nos últimos anos, tanta coisa de verdade, né? E mais pra frente, quem sabe um dia eu conto aí pra vocês, né? Então, é possível sim, e a energia hoje é completamente diferente, né? Meus familiares não sabem, eu não confidencio as experiências, né? Eles sabem que eu desenvolvo esse trabalho, mas eu não confidencio as minhas experiências porque não precisa, né? Mas eu vejo a mudança na vida deles, viu? É muito sutil. Eu vejo a vida deles hoje caminhando. Não preciso falar para eles que eu estou trabalhando em mim, liberando o sistema, mas a gente vê sutilmente eles caminhando, cada um, não vão mudar, são o que são, estão fazendo as escolhas, mas a gente percebe que a vida vai desenrolando, vai criando novas possibilidades, vão ficando melhores que antes, né? Aí vem a mãe melhorando, o irmão, a irmã, o tio, a avó, o primo, você vê que a vida vai caminhando, sabe? Fala, uau, é ali, é o divino trabalhando, né? Por quê? Alguém se permitiu, alguém, né? E nesse caso, esse alguém hoje sou eu. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E então a mesma coisa você que tá aí observar dentro do seu sistema, essa repetição. O que você pode observar? O que você observa que é nocivo? Não é ser certo ou errado, é nocivo, porque o certo e errado ele é muito relativo, né? O que é certo para mim, de repente é errado para outro. Então, o que é, né? Eu tenho que entender para mim. O que faz mal para mim hoje? Esse tipo de comportamento faz mal para mim, né? Outro dia eu coloquei um post da pessoa que tem dificuldade para falar sobre os seus sentimentos, né? E muitas vezes é porque ela foi podada lá na infância e ouvia, né? Ah, roupa suja se lava em casa. Se vocês olhar aqui no meu feed, tem esse post, tá bom? Roupa suja se lava em casa. E se você fica escutando uma repetição ali, porque a nossa mente, ela grava as coisas por impacto ou repetição. Então, um trauma acontece por uma emoção muito abrupta,
um acidente, por exemplo, quando a gente, né, se passou por um acidente. Então foi uma emoção muito abrupta para o corpo, não teve tempo de absorver, então foi um impacto muito profundo ali, ou mesmo uma situação que gerou ali um sentimento muito forte, você não conteve aquele sentimento, gravou ali um trauma. E por repetição, não tem aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, o que quer dizer isso? É a nossa psique, é um ditado que está falando da nossa psique. Todo dia eu ouvindo aquela informação, todo dia vendo a mesma coisa, eu vou gravar aquilo como real. A minha mente, ela é simbólica, ela vai gravar como real. Falar, é assim que funciona, é assim que deve ser a coisa, né? E a crença é a mesma coisa, né? Quando a gente vê ali todo dia, dentro do nosso sistema, a mesma coisa, o mesmo comportamento, a gente vai começar a agir igual, não tem jeito. É assim que é formado as crenças e padrões repetitivos e a gente vai passando de geração em geração, né? E aí precisa identificar o que hoje não cabe mais, que os meus pais faziam e que eu estou fazendo, mas não é mais positivo. Talvez lá atrás fosse, mas hoje não cabe mais. Identifica no seu comportamento, né? Nossa, eu estou repetindo mesmo. Minha mãe fazia isso e hoje não é positivo. Sem o julgamento do certo e errado. É olhar para dentro. É leve ou pesado para mim, né? É pesado. Então, eu vou trabalhar isso. Eu me permito trabalhar isso, quebrar este padrão. Pode ter certeza que toda a cadeia, né, do seu sistema familiar vai agradecer, mesmo que você não precise falar, mas energeticamente a energia muda, né, quando a gente trabalha em nós. Não é mexer em livre-arbítrio, não é nada, mas a gente está organizando o sistema. E dentro desse post que eu falei para vocês, essa dificuldade de se expressar muitas vezes vem dessa crença, né? Essa crença popular, o ditado popular, né? Roupa suja se lava em casa. Então, existe sim pessoas que têm uma dificuldade tremenda de ter comunicação, às vezes está passando por um momento difícil ali, sofre até abuso, né? Psicológico, abuso físico, quantas mulheres e tem medo de pedir ajuda, medo de falar o que está sentindo, porque ouvia da mãe, ouvia da avó que não deveria falar nada para ninguém, porque roupa suja se lava em casa, tá falando o quê? O que tá falando? Você não deve se abrir para ninguém. É tudo dentro da sua casa. E antigamente as mulheres tinham essa crença, né? Claro, as mulheres foram muito limitadas, continua ainda, né? Mas muita coisa mudou. A gente tem essa possibilidade de fazer escolhas, né? E aí hoje tem essa dificuldade de se projetar, de falar o que pensa, o que sente, porque ouviu demais essa informação enquanto cresceu ali. Então, identifica aí dentro do seu sistema o que é repetitivo e você está fazendo igual. Que problema que você tem hoje na sua vida? Que área? Que conflito? É no relacionamento? É com questão de dinheiro? É na saúde? Né? É algo que você percebe que já se repetiu antes ali com alguém da sua família? Você já viu um padrão repetitivo? Olha para a sua vida, perceba, né? Perceba qual é o conflito que você tem. A sua mãe teve? A sua avó teve esse conflito? Então, se você perceber que tem, fala, não, realmente é igual ou parecido, é porque é repetição de padrão. E aí pode ser dessa geração, da geração dos avós, pode ser anterior, como eu falei, do caso da senhora japonesa, que era de 300 anos atrás, e antigamente fazia esses pactos, né? Tinha os pactos de sangue. Em gerações passadas tinha muito mais crença religiosa que hoje, né? Esses pactos de fazer da criança lá, né? Você tinha que dar a vida, né, para louvar um Deus e sacrificar uma criança. Então a gente não precisa ir muito longe. Eu assisti um documentário esse final de semana falando de uma tribo indígena, né, que tribos indígenas até hoje sacrificam crianças porque eles julgam que a criança vai trazer má sorte para a tribo, que a criança ela vai, eles vão
ter dependência de alguém não pode, porque o índio tem que ser livre. Então, se a criança tem algum problema de saúde, eles se enterram vivo. Sério, gente. Então, até hoje, existe muitas crenças religiosas, culturais, que é ali, daquele sistema. E a informação precisa chegar, que não precisa ser pela dor, pelo sacrifício, né? É tudo pelo amor, né? E quando a gente sabe que é pelo amor, é pela quebra de padrão, ali para, eu tô cortando ali dentro do meu sistema essa repetição, né? Tô cortando, então é importante. Olha hoje para você, porque todo mundo tem essa repetição, tá bom? Olha na sua vida. Eu poderia falar vários aqui mil, mas não é o caso, tá bom? Que eu já venho trabalhando com os meus clientes, eu já dei exemplo aí de 2 pessoas, mas assim, olha para você hoje. Perceba esse padrão, tá? Veja qual é o conflito que você está vivendo e observe se alguém na sua família já passou por este conflito. É de saúde também? Você acredita que a doença ela é hereditária? Ela é genética? É passada? Ah, é porque está no sangue. Você acredita que isso pode ser mudado? Que já tem pesquisa científica falando que a gente pode alterar a informação do DNA, do nosso código genético com reprogramação mental, porque a nossa mente é um computador. Então, olha que riqueza hoje de informação que a gente tem. Quantas pessoas poderiam ter mais saúde hoje? Quantas pessoas? Milhares. E é o contrário. O que mais a gente vê cada vez mais pessoas ficando doente. E depois dessa pandemia aumentou mais ainda, né? Principalmente relacionado aí à saúde mental. Então, eu vou trazer dados aqui para vocês, mas está assim uma coisa alarmante, de verdade. E pode continuar assim? Não, não deve continuar. A gente precisa, quem tem acesso à informação, mudar, se abrir para o novo e falar, não, é possível a gente alterar aqui. Começa com você, dentro da sua família, e quem sabe depois, futuramente, você pode ajudar outras pessoas, né? Até mesmo mostrando este vídeo aqui, criando novas possibilidades, né? Então, não é besteira isso que eu tô falando para vocês, né? É coisas que já tá em andamento, né? Já tem comprovação científica. E os próximos anos a gente vai dar um salto assim gigantesco, viu? Em tecnologia da informação, na saúde, no quântico, nas técnicas energéticas, na saúde mental, emocional, espiritual. Então a gente vai dar um salto muito grande. Então é agora, a base ela está sendo construída agora, né? Então cabe a nós, adultos, né? Esse canal aqui é para mulheres adultas. Os homens são bem-vindos, mas hoje eu falo para as mulheres. Normalmente as mulheres dão mais abertura, né? Para receber essas informações e se perceberem mais. E é isso, tá bom? Ó, a gente vai encerrando a live. Vocês têm pergunta? Mandem aqui que eu tenho os últimos minutinhos, tá bom? Aí dá tempo de responder vocês. Os últimos minutinhos da live aqui eu tiro para tirar dúvida, responder o que ficou em aberto aqui, se vocês entenderam o assunto, tá bom? E já convidando quem não é inscrito a se inscrever no meu YouTube e também entrar pro canal do Telegram, tá bom? Que lá vocês têm possibilidade de receber material todos os dias. E lá no Telegram, baixem lá, tem oração do perdão, tem técnicas energéticas lá, tem reprogramação mental também para vocês, tá bom? Emily, gostaria de conhecer essas técnicas energéticas. Que bom, que bom. Olha só, essas técnicas energéticas, vamos lá diferenciar, tá bom? Vamos entender um pouquinho do meu trabalho, que o meu trabalho é pautado em 4 pilares, tá bom? Físico, emocional, mental e espiritual, tá? Porque eu acredito que nós somos seres complexos. Não adianta falar para você aqui que é uma coisa específica. Tem que olhar para as outras áreas, né? Então, muitas vezes a gente acha que é uma coisa, mas tá lá atrás, tem mais coisas, né? Então, sempre tem que olhar para esses 4 pilares aí. Físico, mental, espiritual e emocional. E dentro
dessa visão, da minha visão, tá bom? Enquanto profissional, enquanto psicoterapeuta, eu trabalho com técnicas energéticas espirituais, com técnicas de reprogramação, com técnicas de acessos de consciência, com técnicas de meditação e principalmente com abertura de consciência, com conhecimento aplicado, tá bom? Da ciência relacionada à psicanálise, saúde física. Não é só energético, tá? Então, assim, é um leque que eu abranjo porque eu entendo que a gente tem essa complexidade. E dentro dessa minha proposta, eu tenho um programa, tá bom? Ele não tá aberto agora as inscrições. A gente acabou de encerrar uma turma, eu fiquei bem dedicada a essa turma. Eu vou abrir em breve, mas se você quiser deixar o seu nome na lista de espera, entra no link da bio aqui do meu perfil, coloca lá seu e-mail que eu te aviso quando que vai abrir essas inscrições, porque lá tem todas essas técnicas, tem todo o conhecimento aplicado, informação teórica, prática e também tem o meu acompanhamento, porque não é só, eu falo que não é um curso, é um programa mesmo, de 63 dias que eu acompanho a pessoa com encontro, inclusive, ela vai estudar em casa, mas eu acompanho com alguns encontros para trabalhar nela, para identificar o bloqueio da pessoa, eu mesmo identifico, trabalho, tá? Então, é toda essa questão ampla aí, tá? Desses 4 pilares. Aí deixa lá seu e-mail que eu te aviso, tá bom? Mas eu vou trazer algumas coisas que dá para trabalhar aqui com vocês de forma mais suave, eu vou trazer sim. Eu vou separar algum material e vou trazendo aqui aos pouquinhos para vocês também, algo que já pode ir ajudando vocês, tá? Lá no Telegram, ó, tem a oração do perdão, que você já pode ir fazendo pro pai, pra mãe. Quando a gente faz essa oração do pai e da mãe, a gente já vai se liberando, viu? Já vai trabalhando em nós, já vai quebrando esses processos aí. Tem também 21 dias de limpeza, que é do Arcanjo Miguel, também para quebra de contratos kármicos, para trabalhar a nossa ancestralidade. Vai lá. Tem também oração para quem teve questões com aborto, questões que descobriu entes que a gente fala que são os excluídos, né? Pessoas que são excluídas da família e de repente você sabe que existe um filho bastardo e quem que paga a conta? É o sistema inteiro. Excluiu um, o sistema paga, que a gente fala, né? Porque a família tem que estar alinhada. Quando algo está desalinhado, todos vão sentir ali, todos. Então, lá no Telegram tem também. Você pode lá baixar e tem, bem no início quando eu montei o canal, 15 dias de áudios de reprogramação, tá? E aí, em breve, eu vou colocar mais para vocês materiais também e trazer mais técnicas aqui para a gente fazer ao vivo, tá bom? Me comprometo aqui com vocês, eu vou trazer. Não daria para falar tudo porque tá dentro do programa, mas eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Mas vai lá no Telegram que já tem material que você já pode ir utilizando para você já ir trabalhando, tá bom? Baixe lá e depois vocês me contem como é que foi fazer esses exercícios, tá? E aí eu vou gravar para vocês um áudio, esse é um compromisso. Eu vou gravar um áudio, tá? Breve eu vou estar colocando aqui, vai estar disponível para vocês um áudio para os antepassados, tá bom? Também, que é um áudio de meditação, de reprogramação, e isso vai ajudar vocês também. Eu vou estar colocando aqui esse áudio para vocês, tá? Que é uma meditação para estar trabalhando nessa limpeza aí de antepassado, dessas quebras pesadas aí, porque a gente herda, não tem jeito. Obrigado, querida, obrigada. É feito realmente com muito amor, porque foi um compromisso, né? Lá atrás a minha vida estava assim, um caos. A minha, da minha família, eu fiquei muito doente, de verdade, né? Não queria mais viver, olha só. Essa vida linda, maravilhosa, né? Minha vida, e eu não queria. Então, eu fiquei muito doente e recebi ajuda de uma forma muito bonita. E depois desse momento que eu recebi ajuda, eu fiz um compromisso, né? De estudar e, mais do que isso, ganhar conhecimento e levar para outras pessoas, né? Hoje, de verdade, esse trabalho não para nunca, porque a gente continua se trabalhando sempre. Sempre. É todo dia percebendo algo, se trabalhando. E
mas hoje eu entendo que eu posso ser de contribuição para outras pessoas, né? Então, o que eu sei, o que eu já sei dentro deste meu trabalho, né? Eu já posso ir dividindo com outras pessoas que eu sei que vai ajudar. Se me ajudou clientes, ajudou outras pessoas. Então, hoje aqui com a internet a gente pode levar para um número maior ainda de pessoas, né? Isso é maravilhoso. Obrigada de verdade. Eu recebi seu recadinho lá também dentro do YouTube. Obrigado por você estar aqui na live, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, qualquer coisa, vocês podem me mandar um direct, eu mesma respondo, tá? Se estiverem também aí com alguma questão muito séria e muito problemática, me mandem um direct que eu, tá? Eu vou fazer o possível aí para auxiliar vocês, tá? A gente tá aí nos últimos minutos restantes. Muito obrigada, eu espero amanhã vocês às 19h07, tá bom? Um beijo e até amanhã.